Nós vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, em capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 16. Leamos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém. Oremos. Bendito Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que por meio dela o Senhor não apenas comunica a nós as graças do Evangelho, o Senhor não apenas revela o nosso pobre estado e manifesta a tua infinita graça em Cristo Jesus, mas também por meio delas o Senhor supre para que vivamos de modo digno do Evangelho, para que haja bom andamento na casa de Deus, para que o teu povo, ó Deus, seja aperfeiçoado, ó Deus, e adornado pelo Senhor por meio desta palavra, para que o Evangelho seja anunciado, seja vivido e seja testemunhado. E por isso, ó Deus, nós te rogamos, ó Pai, sabedoria e graça para compreender, ó Deus, a tua palavra e com o entendimento dela, ó Deus, glorificarmos o teu nome e não darmos ao inimigo ocasião para maledicência ou para difamar o bom nome de Cristo. Que nós, ó Deus, estejamos fielmente comprometidos com o bom nome do nosso Senhor, com a sua glória, para que não sejamos nós mesmos motivos de escárnio e de vergonha ao Evangelho. Poupa-nos, ó Deus, deste mal, livra-nos deste pecado. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no capítulo 5 nós vamos adentrar em uma parte interessante da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Como os irmãos se recordam, nós temos aqui uma carta pastoral, não é? Ela é escrita por Paulo, que é apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo. E Timóteo foi convidado para pastorear a igreja de Éfeso. Então Paulo ele vai dar conselhos a Timóteo sobre como ele deve se portar
mas não apenas conselhos. Ele vai dar também instruções e ordenanças a respeito do seu dever. Então nós vemos o apóstolo Paulo colocando ali de forma central a importância da manutenção da pureza da doutrina, apresentando a necessidade e a importância da oração, apresentando também ali a necessidade de que os homens que serão ordenados ao presbiterato, eles sejam homens que o próprio testemunho ratifique a sua fé, bem como aos diáconos, bem como as mulheres que serviam na casa do Senhor, demonstrando essa integridade entre a confissão de fé e a prática da vida. No último capítulo nós vimos ele se dirigindo a Timóteo, dos cuidados que ele como ministro, como um bom ministro de Cristo, ele deveria ter no que diz respeito ao seu ministério. O centro do seu ministério, o centro do seu dever e a necessidade de ele cuidar de si mesmo, de ele cuidar e zelar da sua própria fé. E agora, no capítulo 5, nos primeiros versos, e daí em diante até o final da carta, Paulo ele vai tratar aqui de como se deve proceder para algumas categorias distintas de crentes. Sejam velhos, sejam jovens, sejam viúvas, mais adiante os presbíteros, servos e senhores, homens ricos. Você vai perceber que ele vai sair daquele âmbito doutrinário, confessional, e vai adentrar numa esfera mais prática da vida cristã. Não é? E nós temos plena convicção disso, irmãos. Estas coisas, elas não estão separadas. É necessário que a verdade seja ratificada, seja fundamentada, seja alicerçada, para que todas as outras estruturas que permeiam a vida cristã, elas sejam ordeiras, estejam organizadas. Se despreza a fiel doutrina, se despreza um culto puro, o resultado também será percebido e notado na vida, no testemunho, nas coisas que estão ao redor. Então ele parte do que é principal, mas adentra também o que é secundário, mas é inevitável. Se nós temos uma boa doutrina, se professamos uma boa fé, se nos livramos dos falsos mestres, se deixamos as heresias, existe um resultado que é natural, que é orgânico, daqueles que vivenciam o evangelho. E este é tão natural e tão orgânico que é evidenciado na própria lei divina. Nós sabemos, irmãos, que os mandamentos eles se dividem ali em duas partes. Eles são resumidos na nova aliança em dois únicos mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o segundo qual é? Amar ao próximo como a nós mesmos. É natural que se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amemos também ao nosso próximo. Nós não podemos amar o nosso próximo adequadamente se nós não amarmos a Deus. Se nós não temos este referencial, é o que está escrito na própria Escritura. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é o nosso referencial. Você vai perceber que quando se distancia deste referencial, quando se substitui o significado de amor, hoje o nosso mundo é um mundo que vive um amor, mas que é um amor que não tem nada a ver com o amor divino. É um amor permissivo, é um amor que não visa o bem, é um amor que conduz à promiscuidade, à imoralidade. Mas se nós vivenciamos o amor do Senhor, como Ele ordena, se nós amamos a Sua palavra, se nós prezamos pelo seu culto, o nosso amor vai ser semelhante àquele que nos amou primeiro. É um amor verdadeiro. Não é? E é inevitável, irmãos, é inevitável, e a leitura do texto e a continuidade da carta não vão nos permitir chegar a outra conclusão. Veja só, Deus chamou para si um povo. Ele chamou para si um povo. Ele não chamou somente você. Ele te chamou e te elegeu individualmente. É certo, salvação é individual. Mas Deus, Ele chamou um povo. E você vai perceber que na lei de Deus fica evidente que Deus nos criou para relacionamentos. Relacionamentos interpessoais. O homem, ele não foi criado para viver sozinho. O que Deus disse no início de tudo, quando ele vê Adão ali, desanimado,
já tinha contado um horror de animal, não achava ninguém que lhe fosse semelhante. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. E é assustador, irmãos, como Satanás tem vendido suas mentiras, e mesmo alguns crentes, eles compartilham nas redes sociais. É assustador perceber irmãos na fé, por assim dizer, né? Não tenho como verificar o coração de cada um, mas compartilhando: olha, quando você aprende a viver sozinho, é viciante. Quando você aprende o prazer da solidão, irmãos, isso é um contrassenso tão sem tamanho, que nem o Deus eterno, que existe antes de todas as coisas, ele não estava só. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade existe desde o início, então Deus, sendo o único Deus, ele nunca esteve só. E nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Deus amou um povo. O seu Filho se entregou por um povo. Nós temos irmãos e irmãs. Se você observa a leitura do texto sagrado, quando Paulo orienta Timóteo sobre os irmãos da igreja, senhores e senhoras, todas as ilustrações que ele dá de como devem ser tratados são ilustrações familiares. Aos senhores, trata como pais. Às senhoras, trata como mães. Aos moços, como a irmãos. Às moças, como a irmãs. Os referenciais que nós encontramos na sociedade, eles são referenciais familiares. Deus criou o homem e mulher e viu que isso era bom. Nós vivemos, irmãos, em dias que há uma verdadeira loucura. Uma loucura generalizada, um surto psicótico. Eu assisti um vídeo hoje de tarde, eu fiquei sem compreender, onde as pessoas não sabem mais o que são. Não, ele é não binário, ele é cisgênero ou homem trans. E N definições que foram criadas para desassociar o homem do seu papel, a mulher do seu papel. E eles pensam que é apenas uma questão de promiscuidade. Não, há uma rebelião contra a própria estrutura que foi criada por Deus. Deus criou uma estrutura social que é frutífera. É uma estrutura que tem um propósito, que há um grande benefício. Isso vai ficar evidenciado à medida que progredimos no texto. Mas os homens estão lançando fora os papéis que Deus predeterminou. Como se possível fosse, mudando a nomenclatura, se livrar de qualquer obrigação, mas não é. Você já percebeu como nossa sociedade anda louca a respeito disso? Não binário. Eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. É o que então? Uma torradeira, uma geladeira. Se só existe homem e mulher. É a abominação, irmãos. É malícia e astúcia de Satanás. Nós vamos perceber, irmãos, que é inevitável, conforme o Senhor Deus, ele revela em sua palavra o ambiente que estrutura toda a sociedade, o ambiente que estrutura todos os papéis e todas as funções, ele parte dessa instituição divina chamada casamento, onde homem e mulher se tornam uma só carne, e Deus lhes abençoa com filhos, e estes filhos vão ser bênçãos como flechas na mão do guerreiro. E felizes são os homens que enchem dele a sua aljava. Essa estrutura é claramente bíblica, e ela é uma estrutura divinamente ordenada. Deve ser desejada, inclusive. Outro ponto que causa espanto nos nossos dias é como os nossos rapazes, eles não querem compromisso, eles querem usufruir dos benefícios de uma relação a dois, mas não querem responsabilidades. E as nossas moças, elas também não querem compromisso. Elas temem casar-se, elas não querem se subjugar a um homem. Elas não querem estar debaixo da tutela de um homem. Eu até entendo que estar debaixo da tutela de um homem que não seja temente a Cristo deve ser de fato uma maldição. Mas biblicamente, não existem razões, não existem motivos que justifiquem tal receio. É algo que foi divinamente ordenado, e Deus disse que era
bom. O pecado certamente estendeu suas mãos sobre todas as coisas, irmãos, mas o Evangelho redime a todas as coisas. O trabalho que é certamente maldito por causa do pecado, Deus o redimiu para que pudéssemos ter alegria e comer o pão do suor do nosso rosto. A família, as relações sociais que foram também feridas por causa do pecado, a insubmissão, ela é redimida pelo Evangelho. Nós podemos ter prazer e alegria no convívio marital por causa e pela glória e para a glória de Cristo. Então, não existem motivos para que o povo de Deus compre o discurso maligno, o discurso de Satanás, de que aquelas coisas às quais o Senhor chamou boas, elas são más. Elas não são. Se são redimidas por Cristo, elas são boas sim. Glorificam a Deus. Não é? São desejáveis, inclusive. Nós não podemos fugir disso. Não devemos comprar esse discurso. Mas veja, Paulo aqui, ele se dirige a Timóteo sobre o dever de pastorear. E dentro do trabalho pastoral, ele precisa também repreender. Esta é uma das características do ministério pastoral. O pastor, ele precisa admoestar, corrigir, repreender, não é? Mas isso não deve ser feito de toda e qualquer maneira. É necessário que o ministro, o pastor, ele tenha de fato um compromisso e um real interesse de que aquela correção e aquela admoestação, ela surta efeitos proveitosos. Não é somente uma forma de constranger, de envergonhar, de ameaçar. O intuito principal é que, sendo admoestado, o ouvinte se constranja, se quebrante e se arrependa do seu pecado. E a sua alma seja preservada. Então existem formas pelas quais o pastor, o ministro, deve agir. O texto vai deixar claro isso no que diz respeito ao homem idoso. Timóteo, como você sabe, é um jovem pastor. Ele tem autoridade divina, ele fala da parte de Deus, mas isso não o retira da responsabilidade de ser também respeitoso. É possível você admoestar e corrigir alguém sem ser grosseiro? Né? Não é fácil, às vezes. Porque, por mais que você se esforce na forma de falar, nós temos a grande dificuldade da forma de ouvir também. Tem pessoas que não ouvem nada sem que se ofendam, né? Uma hipersensibilidade que se estendeu sobre a raça humana, que até quando não se diz nada ofensivo, se ofendem, né? Nós precisamos tratar os nossos corações, irmãos. Certamente nós nos colocamos sempre à vista daqueles que vão corrigir, mas nunca nos colocamos no lugar daqueles que serão corrigidos. Você é uma pessoa que recebe a admoestação? Você é uma pessoa, por assim dizer, pastoreável? Que quando as tuas faltas elas são trazidas à tua presença, você reconhece os seus próprios pecados? Ou você se ira, fecha os teus ouvidos, corta laços? Quem é você dentro do rebanho de Cristo? É uma ovelha que não está disposta a ser pastoreada? É uma ovelha que não está disposta a ser apacentada, que rejeita toda e qualquer correção? Você é a fonte única e exclusiva da verdade, a única pessoa que de fato consegue discernir o que é certo e o que é errado, onde todas as demais e todas à tua volta não conseguem ver o que você vê? Tenha cautela. Tenha cautela. Muitos homens confiam no seu próprio juízo, na sua própria mente, nos seus próprios olhos. Não se engane. Quando você caiu por completo. A tua cognição ela é afetada. Você não é a fonte de toda a verdade. Muitas pessoas dizem assim: eu creio em tudo aquilo que meus olhos veem e que minha mente compreende. Não é Deus que é o teu Deus. É a tua própria razão. Você confia mais em ti mesmo do que em Deus. Nós precisamos, irmãos, dar ouvidos à palavra. Nós precisamos estar prontos a sermos corrigidos pela palavra. Na verdade, se honestos fôssemos, nós deveríamos ser os primeiros a fazer um julgamento mais severo a respeito de nós mesmos. Você sempre deve se perguntar: será que eu não estou sendo impiedoso demais com o meu julgamento? Por quê? Porque você sabe que você é um pecador. Será que eu não, de fato, agi de forma incorreta nesta circunstância? Por quê? Porque você sabe que você é um pecador. Você sempre precisa pôr em dúvida o teu próprio mérito, porque você sabe que você é um pecador. O
crente é aquele que não tem dificuldade em reconhecer que ele é um pecador. Ele falha. Ele não vai usar isso como desculpa, mas sempre quando for colocar na balança, ele vai pesar isto. Posso estar errado, porque eu sou um miserável pecador. Posso ter falhado, posso, sim. Se você tem dificuldade com isso, irmãos, você não entendeu o evangelho. Nós somos pecadores, então faz parte. E eu não vou dizer aqui, irmãos, que faz parte somente do ministério pastoral. Nesta passagem, Paulo fala a Timóteo sobre o ministério pastoral, mas em outras passagens na Escritura, mesmo no texto de Hebreus, no Novo Testamento, fica evidente que essa atividade de mútua admoestação é uma atividade que precisa ser comum no meio do rebanho. Nós precisamos nos comprometer de tal forma com os nossos irmãos, a ponto de, quando o virmos em circunstâncias de perigo à sua própria alma, de pecado, nós irmos até eles e exortá-los com todo o amor de Cristo. Esta é uma barreira, irmãos, que nós precisamos romper. Você não ama alguém sem que você se importe com essa pessoa. Se você não se importa com ela, você não a ama. Se você não consegue mover-se do teu lugar, vendo ela em risco, você não a ama, você peca por negligência. E nós, como membros de um mesmo corpo, a atitude natural de um corpo é que se um sofre, o que acontece? Todo mundo faz vista grossa? Não, nós estamos parecendo mais com o levita e com o escriba no caminho, ignorando o samaritano, o judeu que estava caído. Nós estamos nos assemelhando mais àqueles que são comprometidos com a igreja, mas que quando vem a necessidade eles passam de largo. Com o corpo de Cristo não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos nos envolver. Você tem algum irmão que você acha difícil aqui na igreja? Eu sei que tem. Eu acho um bocado. O que você tem feito a respeito disso? Se afastado? Falado mal? Você tem orado? Eu custo a crer. Mas se você não tem, comece a partir de hoje. Ore. Tem alguém que você percebe que a sua fé é fraca, é débil, que peca em algumas coisas. Você precisa fazer o quê se o teu irmão é fraco? Você precisa suportá-lo. A ideia do corpo é que nós vamos carregar as cargas uns dos outros. Nós vamos fortalecer uns aos outros. O nosso desejo é que eles amadureçam e cresçam na fé de tal forma que eles mesmos, que agora são socorridos e suportados, eles venham a socorrer e a suportar outros. Então, esse não é um trabalho somente pastoral, esse é um trabalho do corpo. É um trabalho de se envolver com o povo de Deus, de abençoar o povo de Deus, de edificar o corpo de Cristo. Isso precisa ser feito com graça, com sabedoria e com prudência. Veja, então encare aqui essas recomendações de Paulo para ti também, não apenas para o pastor, não apenas para Timóteo. Encare para ti também. Você vai tratar com um homem idoso, um homem com mais vivência, mais experiente. Ai, como essa experiência às vezes ela se torna um empecilho, irmãos. Principalmente quando os jovens vão admoestar os velhos. A experiência parece que é mais uma barreira do que um auxílio. Eu lembro de um professor muito amado, muito querido, mas que estava errado sobre um determinado ponto. E aí um jovem seminarista o arguiu, com todo respeito, e ficando sem saída ele disse: entre mim e ti existe uma pilha de livros, contando vantagem, da sua vivência, da sua formação, mas ele estava errado. Ele estava claramente errado. Toda a turma tinha o pleno consenso de que ele estava errado. Mas se vendo sem saída, ele demonstra o quê? Eu sou mais experiente, eu sou mais vivido, então a razão está do meu lado. Não é assim, irmãos, no que diz respeito ao Evangelho. A palavra de Deus está com a razão. Você pode ter o tanto de ano que tiver vivido, você pode ter toda a experiência do mundo, mas se você não está de acordo com a verdade da Escritura, você está errado. E se é de fato uma ovelha de Cristo, deve ouvir a voz de Cristo, reconhecer o seu erro e abandoná-lo.
Então, nós não devemos permitir que a experiência ela seja um empecilho para que não sejamos corrigidos. Os homens que servem a Deus, por mais idosos e experimentados que sejam, eles precisam reconhecer o grande benefício que é fazer parte do corpo de Cristo. Você poder ser edificado por outros irmãos, fortalecido, corrigido. Então, nós devemos tratar como estes homens? Exortando-os como um pai. Como é que vocês exortavam os pais de vocês? Vocês já fizeram isso, não? É difícil, né? Vocês lembram do meu pai? Ele vai estar aí semana que vem. Meu pai era uma pessoa difícil de se exortar. Vocês sabem. Mas como é que você exorta alguém que tem autoridade, e mesmo estando errado? Com sabedoria, irmãos. Com respeito. Você não o confronta a ponto de desautorizá-lo. Ele vai corrigir-te, vai reclamar, vai fazer lá, você fica calado, mesmo estando certo, engole um pouquinho teu orgulho, fica calado, porque você não vai acrescentar o teu erro à insubmissão e à insubordinação, fica quieto. Em outro momento, quando ele estiver em paz, você se achega e diz: papai, o senhor errou nisso aí. E se ele é um homem crente, ele vai reconhecer: meu filho, eu errei nisso aí, e vai pedir perdão. Se você pega um momento em que o ânimo está ali acalorado e que a pessoa que detém autoridade, você confronta publicamente, você pode até ter razão, mas você perdeu bem ali. Tá? Isso funciona para todos os subordinados. Você pode até ter razão. Nós temos aquela mania: não vou pagar pelo errado. Olha que loucura, Cristo fez isso por nós, irmãos. Ele foi exatamente o que ele fez por nós, ele carregou o nosso preço. Já pensou se Cristo diz a mesma coisa que você diz? Eu que vou passar pelo errado. Ele tinha descido da cruz, irmãos. Respeite as autoridades no momento certo. Haja com amor e com reverência, e Deus vai te dar graça de não criar um inimigo, mas de ganhar o coração daquele que agiu de forma incorreta para contigo. Saiba se portar. É fácil, irmãos? Não é. O nosso ímpeto, a nossa carne vai seguir no outro caminho. Mas nós podemos sim assumir o dano. E depois Deus vai pleitear a nossa causa. A nossa honestidade vai ser vindicada pelo próprio Senhor, o juiz de toda a terra, que vê todas as coisas. Ele vai pleitear a nossa causa. Use de sabedoria e de graça. Timóteo precisa repreender um homem idoso. Trata como um pai, com todo zelo, com todo respeito. Mas também não seja tardio, não se cale, né? Fale. É preciso repreender, mesmo as pessoas mais velhas, mais experientes, se estiverem de fato, irmãos, em pecado. Da mesma forma, as mulheres idosas, com todo o respeito, como a mães, com todo o amor. Aos jovens, aqueles que estão de igual para igual, como devemos tratá-los? Como a irmãos. Como você trata o irmão? Com amor, amor fraternal. Você não quer ver o mal do teu irmão, você quer ver o bem. Veja só que dificuldade nós enfrentamos nos nossos dias, irmãos, por causa da falta de compreensão do amor divino nos relacionamentos interpessoais. Há irmãos e pais que não conseguem repreender os seus irmãos e filhos porque os amam demais. E não percebem que ao calar-se, ao fechar os seus lábios, estão os entregando à destruição. Mesmo aqueles que são irmãos e filhos, eles devem ser repreendidos com amor. Eles devem ser repreendidos. Deus faz isso conosco, irmãos. Você acha que Deus ele não nos disciplina, não nos corrige? Você sabe que o fim, o desejo do Senhor, mesmo ao trazer sobre nós a disciplina e a correção, não é a salvação das nossas almas? De fato é, irmãos. Precisamos aprender isto. Precisamos aprender a necessidade de nos portarmos de forma respeitosa, mas de não nos calarmos ante aos pecados que têm destruído as pessoas às quais amamos. Nós precisamos amar as pessoas certamente, mas não podemos nos calar perante os seus pecados. Devemos falar, repreender, independente da condição, se é jovem, se é velho. As moças, irmãos, eu preciso trazer aqui um cuidado muito especial que Paulo dá a Timóteo. Timóteo é jovem.
E ele diz aqui, deve tratar as moças como a irmãs. E ele enfatiza algo necessário aqui, com toda a pureza, irmãos. Veja só se de fato esta não é uma grande dificuldade nos nossos dias. Líderes que tratam as jovens de sua igreja com lascívia, que se envolvem inclusive sexualmente, não é, com membros da igreja. Irmãos, isto é a abominação. Paulo, ele esclarece a Timóteo, você deve tratar como irmãs, com toda a pureza. É uma área que os pastores não podem negligenciar o cuidado, a atenção. Eles precisam policiar os seus próprios corações. Eles precisam usar de critérios. Eles precisam saber se comportar em dadas circunstâncias, especialmente os pastores, porque se envolvem em muitas questões, conversam sobre diversos assuntos, entram em questões delicadas e questões íntimas. Eles precisam se resguardar. Eles precisam evitar, fugir da aparência do mal, mas também policiar o seu próprio coração, para que não pequem contra Deus. Então, irmãos, no primeiro momento eu queria chamar a atenção dos irmãos para isto, para a forma com que nós devemos lidar com os membros da igreja, né? Estas formas que lembram aqui e fazem menção às funções dentro de uma família normal. Mas a partir de então, do verso 3 em diante, e essa é a maior parcela do texto, nós vamos encontrar Paulo falando a Timóteo sobre o cuidado que a igreja tem e deve ter com as viúvas. É sabido, eu acredito, dos irmãos, que a Escritura, de um modo geral, ela coloca sempre algumas categorias de pessoas como estando ali no alvo da preocupação do Senhor nosso Deus. São elas viúvas, órfãos e o que mais? Estrangeiros. No Antigo Testamento, o Senhor demonstra real preocupação. No Novo Testamento, não é diferente. O Senhor abomina aqueles que são injustos para com os órfãos e as viúvas. No texto de Tiago vai ficar claro que a fé verdadeira e sem mácula é exatamente preservar e pleitear a causa do órfão e da viúva. Então Deus, ele tem um especial cuidado com essas categorias. Por quê, irmãos? Quem são a viúva, o órfão e o estrangeiro? A viúva está sem o quê? Marido. O órfão, sem pais. O estrangeiro, sem pátria. Aqueles que estão desprovidos de cuidado, Deus se coloca como o protetor deles, como aquele que protege e guarda e pleiteia a causa destes, não é? Eles não se encontram desamparados. E é muito importante, irmãos, que tenhamos um entendimento a respeito disso, porque esse viés de assistência social, de cuidado social, baseados especialmente na danosa, teologia da libertação, teologia da missão integral, que defendem um tipo de cristianismo estranho à própria Escritura, onde parece que as boas obras eles são o próprio objetivo da fé, a redenção do homem no seu estado físico, na sua condição social, como se fosse o objetivo primário da fé, e não é. Como se não houvessem critérios, como se não houvesse necessidade de sermos, inclusive, prudentes quanto à assistência, né? O texto sagrado vai evidenciar que aqui, na igreja, as viúvas precisam ser honradas, mas existe uma designação que não pode ser ignorada. São as viúvas que são o quê? Verdadeiramente viúvas. Elas são verdadeiramente. Existem viúvas que são falsas viúvas? Não é que elas não sejam viúvas, irmãos, mas a própria condição que elas se encontram vai identificar se elas têm real necessidade de auxílio. Existem viúvas que se tornaram viúvas, mas não ficaram desamparadas. O texto sagrado vai exemplificar, não é? Aqueles que têm filhos ou netos, elas ficaram desassistidas? Não. Aquelas que possuem bens, que têm condições de se manter, estas, elas não são verdadeiramente viúvas. Por que verdadeiramente viúvas? Porque das viúvas, verdadeiramente viúvas, é dever da igreja assisti-las.
dever da igreja prover auxílio e sustento para estas mulheres. Você percebe que em Atos dos Apóstolos, a confusão que surge lá entre os irmãos é porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas ali na distribuição do mantimento. Existiam algumas mulheres que elas eram sustentadas pela igreja. A igreja mantinha elas. Né? Essa era uma evidência da fé daquela igreja, o cuidado daqueles que estavam desamparados. Mas é importante que você entenda isso. Hoje, irmãos, estar desamparado se tornou uma profissão. Tem pessoas que amam estar desamparados, que se valem deste desamparo para não trabalhar, para não servir de alguma forma. São mendigos profissionais, pessoas que vivem de pedintes, que têm plenas condições de exercer alguma atividade, de obter o seu pão do suor do seu rosto, mas vivem como se a caridade fosse o que lhes assiste em todo o tempo. E não percebem, irmãos, que ao fazerem isto, ao abusarem da boa-fé dos demais, eles não apenas se tornam pesados, mas eles roubam. Eles roubam. Roubam, mas eles não estão pedindo, pastor. Eles roubam. Porque a palavra de Deus ordena o trabalho, abomina a preguiça. Ela diz: aquele que não trabalha não deve comer. Se você tem plenas condições de trabalhar, de desempenhar o seu papel, de obter o seu pão, e não faz, e torna-se pesado a terceiros, você rouba. Você se torna injusto nisso, se torna pesado. Aqui o texto vai esclarecer que em muitos casos elas se tornavam pesadas à própria igreja. E é algo, irmãos, que nós precisamos ter plena compreensão e entendimento a respeito disso. Existem casos onde há a necessidade do amparo. E existem casos onde essa necessidade não é evidenciada. Ver a própria descrição do texto nos leva a entender isso. Né? Há um dever de honrar as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Esse é um dever da igreja. Né? Mas Paulo ele vai trabalhar para que a igreja não substitua a família no papel de segurança social. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que é maravilhoso? Porque Deus é mais sábio do que todos os homens. Ele instituiu a família. A família é o melhor veículo de seguridade social, de perpetuação de patrimônio. Família. É onde o pai, talvez vocês tenham vivido essa situação, né? O meu pai não tinha nada quando ele casou. Ele tinha uma bicicleta. Hoje meu pai tem uma casa, tem um carro. Melhorou. Quando a gente começou a vida, a gente já começou do meio para frente. Muito em cima do suor do trabalho do meu pai. E a gente vai continuar fazendo com que essa prosperidade, fruto do trabalho, ela cresça. Os bens que foram adquiridos, eles vão permanecer na posse da família. E a família, os meus filhos, já começam numa condição social muito melhor do que os meus pais começaram. Então Deus é sábio, irmãos. E há um cuidado natural dentro do ambiente familiar. Aqueles que no início trocaram as fraldas e deram banho nos pequeninos que eram indefesos, quando chegarem à sua maioridade, à sua velhice, eles vão ser cuidados. Aquele que cuidou passa a cuidar. Aquele que foi protegido vai então ser aquele que vai honrar os seus pais na velhice. Deus é sábio em tudo que faz, irmãos. A família é algo precioso demais. Eu fico pensando, talvez hoje as pessoas não pensem assim, mas vou compartilhar um testemunho. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, e o nosso primeiro filho ele foi diagnosticado com autismo, ele está dentro do espectro autista. Qual é a primeira preocupação das pessoas hoje? Eu falo porque eu convivo nesse ambiente de terapias e eu sempre vejo essa mesma preocupação nos pais. E aí, vocês vão ter mais? Eu digo, Deus me livre. Eles pensam assim, e se vier outro? Parece que eles não gostam do filho que tem. E se vier outro? E a nossa preocupação, não tem como mentir, a princípio é sempre esta. E se vier outro? Mas eu parei para pensar. Você sabe qual a probabilidade de seu filho, qualquer um, que vocês venham a ter, ele nascer com algum tipo de enfermidade ou de doença? Você nunca pensou nisso, mas a possibilidade ela sempre existe. Tá? Sempre existe.
paralisia infantil, síndrome de Down, qualquer uma dessas coisas. Se você for pensar desta forma, você nunca vai ter filhos. Não existe nada que garanta que o seu filho vai vir 100% saudável, a não ser a graça, a misericórdia de Deus. E se ele te mandar um filho que tem alguma síndrome ou alguma deficiência, é a graça e a misericórdia de Deus que vai suprir as tuas necessidades. Mas o que é que veio de encontro aos nossos corações quando nós nos vimos nessa situação, desesperados quanto ao futuro do nosso próprio filho? Nós não sabíamos, irmãos, como ele ia se desenvolver. Você sabe que uma pessoa adulta ela precisa ter capacidade de se comunicar, de prover o seu sustento, de viver em sociedade. E os pais, talvez vocês não saibam disso, geralmente os pais morrem primeiro do que os filhos. Às vezes a gente pensa que a gente vai viver para sempre. E aí vai sempre botando ele aqui debaixo da asa. Ah, o meu bichinho, é o filho de papai. Você está criando ele e ele não vai estar debaixo da tua asa para sempre. E o que veio ao nosso coração? Como é que a gente pode providenciar alguém que vai amar o nosso filho, que vai cuidar dele, quando nós não estivermos aqui? Irmãos, Deus planejou, já estava na mente divina, a família é exatamente isso. É a família, o cuidado que se passa adiante, mesmo quando os pais não estiverem presentes. Deus nos deu esta bênção, este benefício. Eu sei que a grande maioria das pessoas que aqui estão adultas têm irmãos, com algumas exceções. Mas hoje em dia, irmãos, a quantidade de filho único é assustadoramente maioria. Assustadoramente maioria. Tanto, irmãos, que para tristeza no meu coração, naquele caso onde um homem entrou numa escola em Blumenau e matou crianças, é triste demais de pensar, a parte do coração, mas todas as crianças eram filhos únicos. Todas aquelas que foram vitimadas naquele dia. Imagina a situação de um pai e de uma mãe. Era tudo que eles tinham, eles colocaram todo o seu amor sobre aquelas crianças e elas foram tomadas deles. Família, irmãos, é bênção. Deus diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Enche a sua aljava. Os irmãos pensam que eu estou brincando. Não é não. É bênção. É bênção, irmãos. É a forma com que Deus usa para que haja maior seguridade social. Antigamente, muito antigamente, não tinha Estado, não tinha aposentadoria, não tinha INSS, e as pessoas viviam e morriam. Você sabe como é que funcionava? Os jovens cuidavam dos velhos, os filhos cuidavam dos pais. Sempre existiu, sempre funcionou. Antes mesmo que o Estado existisse e se tornasse o pai, a mãe de todos os brasileiros. Deus proveu um caminho e nós temos desprezado um, confiado no outro. Confie em Deus, irmãos. Aqui há essa clara distinção. A igreja deve socorrer aquelas que são verdadeiramente viúvas, porque existem mulheres que elas não estão desamparadas porque elas têm filhos e netos. Eles têm o dever, e veja só, outra questão fundamental na nossa sociedade, os filhos têm o dever de honrar os seus pais. Jesus Cristo combate no Novo Testamento um pensamento que era comum aos fariseus de determinar uma oferta a Deus que era chamada de corbã. E eles diziam assim que tudo que se aproveitava do serviço deles era consagrado a Deus. E eles utilizavam desse artifício religioso para não terem responsabilidades com seus pais. E Cristo abomina isto. Vocês não podem usar algo que é de fato santo, consagrado a Deus, desta forma, para usar a piedade para se tornar negligente na obediência do mandamento. E o quinto mandamento é expresso e claro: nós devemos honrar os nossos pais. Devemos cuidar deles, amar-lhes. Eu não sei se você já criou velho. Eu não tive essa oportunidade, mas já tive muito perto. Velho é que nem criança. O problema é que você não pode bater neles. Mas eles são teimosos, eles são trabalhosos. Minha avózinha, eu lembro, ela precisava tomar um remédio, ela rangia o dente, ela cuspia. Tinha coisas que ela não podia comer, ela comia escondido. Parece criança mesmo. E você vai precisar fazer o quê? Amar, cuidar. Por quê? Porque isso
agrada a Deus, é bom diante de Deus. Veja o que o texto diz. Primeiro, eles precisam aprender, versículo 4, a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Por quê? Pois isto é aceitável diante de Deus. É dever da família, antes mesmo de ser um dever da igreja, cuidar das viúvas, daquelas que são verdadeiramente viúvas. Mas veja, é possível que existam mulheres, e aqui o texto ele vai fazer distinções aqui que eu preciso esclarecer desde já. Nessa primeira parcela do texto, ele vai falar sobre as mulheres que elas estão inscritas para receber o sustento, o benefício, onde a igreja provia o sustento para as viúvas verdadeiramente viúvas. Só que isso não era indiscriminado. Era esperado destas mulheres que elas vivessem de forma piedosa, tá? Aquelas que, como diz o próprio texto, se entregavam aos prazeres, mesmo vivas, estavam mortas, ou seja, elas não tinham direito a nenhum cuidado, nenhum amparo, porque elas escolheram viver a vida de iniquidade. A partir daí é um ponto muito interessante e muito difícil de se lidar, não é? Porque este cuidado, ele não está desassociado da conduta. Ele não é um cuidado que, como eu posso dizer, ele é altruísta. É necessário que as viúvas, que são verdadeiramente viúvas, mas que são piedosas e tementes a Deus, e que aguardam no Senhor o seu sustento, elas sejam socorridas. Mas aquelas que se entregaram aos prazeres, elas não devem ser socorridas pela igreja. Aquelas que vivem a prática da iniquidade, elas não vão receber o cuidado da igreja. Antes, elas precisam receber a repreensão. O versículo 7 diz: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Era necessário que estas mulheres viúvas, elas contassem com um bom testemunho. E é muito importante, irmãos, enfatizar, não é, o que o texto enfatiza no versículo 8, que a família é esse ambiente primário de cuidado. E o texto vai ratificar de tal forma, dizendo que se alguém não tem cuidado com os da própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se tendo conhecimento, se tendo alguém carente de cuidado, de amparo na sua família, e a família faz vista grossa, não socorre, é incompatível com a fé cristã negar o cuidado àqueles que são da própria casa. Podemos afirmar, como o texto afirma, que estes que se afirmam cristãos, mas que negligenciam o cuidado com os da sua própria casa, eles são piores do que os ímpios. Eles não dão um bom testemunho de sua fé. Mas como eu havia falado, aqui nós temos duas circunstâncias. Aquelas que recebem um auxílio na casa do Senhor, e nós temos aquelas também que vão servir na casa do Senhor. E aí o verso 9 em diante passa a tratar sobre isso, sobre estas que vão servir na casa do Senhor, sendo verdadeiramente viúvas. Muitas dessas mulheres que passavam a ser assistidas na casa do Senhor, elas se dedicavam de forma integral ao serviço na casa do Senhor, ao cuidado dos necessitados, ao cuidado dos enfermos. Elas viviam de forma integral o serviço da casa do Senhor. Só que Paulo, ele vai descrever que algumas características dessas mulheres que participavam deste serviço na casa do Senhor. Quais são essas características? Veja, versículo 9. Ela tem que ter pelo menos 60 anos, não é? 60 anos de idade. Mas tenha sido esposa de um só marido. Que mais? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, viveu na prática zelosa de toda boa obra. Estas mulheres, irmãos, que eram inscritas ali para o serviço no templo, elas precisavam ter uma conduta irrepreensível, um bom testemunho perante todos os homens. E pelo mesmo motivo pelo qual se requer dos presbíteros e dos diáconos que eles também sejam irrepreensíveis, por causa do bom nome de Cristo. Estas viúvas que se dedicavam integralmente ao serviço na casa do Senhor, elas precisavam se enquadrar nestas características. E são características, irmãos, que são de especial importância para todas as nossas mulheres.
né? São características que demonstram o seu serviço, o seu zelo, o seu amor, a sua compaixão, o seu altruísmo. É uma vida de serviço cristão, onde as boas obras são evidenciadas nas mãos destas mulheres. A criação de filhos, a hospitalidade, o lavar os pés dos santos, todos estes serviços, irmãos, eles vão adornar aqui o testemunho destas mulheres que seriam recebidas e inscritas ali para o cuidado na casa do Senhor. E é interessante que todas estas funções, irmãos, nenhuma delas é função de liderança. São todas funções de serviço. E é interessante isso, porque se requer de uma mulher que vai servir na casa de Deus, que ela tenha vocação para servir. Compaixão, cuidado, zelo, submissão são características das mulheres piedosas, das mulheres que contam com um bom testemunho, né? Elas que socorreram os necessitados, que os frutos das suas mãos se tornam notáveis por causa do seu cuidado. É engraçado, irmãos, porque isso aqui é louvado como a coroa de uma senhora, que a sua vida e o seu testemunho seja uma vida de serviço aos santos. A nossa sociedade não coroa esse tipo de coisa. Uma mulher bem-sucedida na nossa sociedade é aquela que faz o quê? Que lidera, que é empoderada, não é? Que está à frente. Todas estas áreas que são próprias do serviço, elas são negligenciadas, elas são sucateadas pelo pensamento vigente, não são desejáveis, mas para o Senhor, irmãos, é precioso, é importante, é louvável. Deus se agrada disso, Ele requer isso, que as mulheres que tenham bom testemunho, elas tenham esse testemunho sustentado pelas suas boas obras, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor colocou nas suas mãos, pelo serviço. Eu sei, irmãos, que isso vai ser um contrassenso ao pensamento majoritário da ideia feminina, feminista, mas é o que o Senhor requer. É duro, as mulheres, difícil, né, pastor? Eu digo, não é fácil não, mas Deus se agrada destes frutos de serviço, de socorrer ao necessitado, de ser hospitaleira. São coisas que Deus coloca aqui como características de uma mulher virtuosa e que pode, então, assistir na casa do Senhor, trabalhar na casa do Senhor. Mas o verso 11 coloca aqui um impedimento. E é um impedimento contra as viúvas mais novas, né? Algumas questões que são preocupantes a respeito destas mulheres, que não se enquadrariam bem ali nas viúvas verdadeiramente viúvas, tá? Porque o que acontecia com certa frequência? As viúvas mais novas, elas entravam para o serviço na casa do Senhor, antes aqui do apóstolo Paulo prescrever essas características, colocando os 60 anos como um limite, mas quando estas moças elas se dedicavam à casa do Senhor e elas recebiam ali o sustento na casa do Senhor, acontecia frequentemente destas mulheres abandonarem o seu compromisso com a casa do Senhor e enamorarem-se de um outro homem, não é? E casarem-se novamente. Então, veja bem, é importante que você entenda esse contexto, porque o versículo vai dizer o seguinte: rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Irmãos, a Bíblia não trata que é pecado viúva se casar, tá? Se você está entendendo isso, não é isso. Lembre-se do contexto do verso 9. Está falando das viúvas que foram inscritas para o serviço na casa de Deus. E essas mulheres que se dedicaram integralmente ao serviço da casa de Deus, que elas eram sustentadas, inclusive, elas se comprometeram com Cristo para o seu serviço na sua casa. É quase como se fosse uma freira. E não é o caso, mas é um exemplo. Mas tendo se inscrito e tendo feito esse compromisso, sendo jovens, elas depois mudavam de ideia e abandonavam esse compromisso. E nesse caso, não é condenável um novo casamento de uma mulher viúva, mas a quebra do seu compromisso para com Cristo sim é condenável. Elas fizeram um compromisso de servir a Cristo de forma integral e anularam este compromisso. Mas outra característica que é colocada e é um risco sobre as viúvas mais jovens
muitas delas aprendem também a viver ociosas. Você vai perceber que a lista agora, que é colocada de circunstâncias de perigo para as viúvas mais jovens, vai ser um contraponto aos benefícios, né, e às virtudes das senhoras que são aptas para o serviço na casa de Deus. Enquanto umas eram reconhecidas pelo seu serviço e pela sua dedicação, pelas as obras de suas mãos, as outras são reconhecidas porque são preguiçosas, ociosas, não é? Andando de casa em casa, e não apenas preguiçosas, mas tagarelas e intrigantes, falando o que não devem, né? Um contraste entre as mulheres que estavam aptas para o serviço na casa do Senhor e essas jovens viúvas que frequentemente se entregavam à preguiça, e nós sabemos, é um ditado muito comum, né, que uma mente vazia ela se torna oficina de Satanás. Um outro ditado muito parecido que diz que Satanás ele sempre tem um trabalho pronto para mãos ociosas. Ele vai sempre buscar alguma coisa para aquele que se entrega à preguiça. E de fato, irmãos, o ócio, né, a letargia com os seus afazeres, o deixar de lado as suas responsabilidades, é uma ferramenta muito útil nas mãos de Satanás. E promove, além, né, deste comportamento preguiçoso, um comportamento mexeriqueiro, com falatórios e com coisas que certamente desagradam a Deus. É por isso que Paulo ele recomenda, diz, olha, no versículo 14, a essas mulheres que são jovens e se tornaram viúvas. Qual é a recomendação que ele faz? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. É jovem ainda? Case-se, né? Crie seus filhos. Veja só a descrição. Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Irmãos, isso vai ser reforçado em todo o Novo Testamento. Na carta de Paulo ao Timóteo, no que diz respeito ao ministério feminino, no que diz respeito à vocação feminina, o serviço, o seu cuidado no lar, a educação dos seus filhos. Tudo isso que tem sido negligenciado, tem sido visto como abominável, como a escravidão, não é? Onde o patriarcado cristão sujeitou as mulheres à vergonha, ao vexame. O Novo Testamento demonstra que é um lugar onde você serve a Cristo para que o nome de Cristo não seja difamado, para que o nome de Cristo não caia em maledicência. O capítulo 2 diz que a mulher ela vai ser redimida pela sua função de mãe. Tudo aquilo que Satanás tem propagado nos seus falaciosos enganos, que tem sim seduzido o coração de muitas mulheres, é exatamente o contrário que Deus requer de ti. Ele requer que você seja reconhecida pela tua conduta irrepreensível, pelo teu serviço altruísta, pelo teu serviço abnegado em cuidar do teu lar, do teu esposo e dos teus filhos. Pastor, mas isso é ruim. Não, irmãos. Você acha que o homem gosta da maldição dele também? Não. É por isso que o homem ama a preguiça, mas Deus diz, você vai trabalhar. O homem redimido, ele entende, o trabalho glorifica a Deus. A mulher que se entrega à mentalidade carnal e mundana do pecado, ela vai odiar a sua responsabilidade. A mulher que nasceu de novo e foi redimida, ela vai entender que o casamento foi redimido e é uma forma de glorificar a Deus. Tudo, irmão, se nós encararmos esta vida, a parte do evangelho, nós vamos nos entregar exatamente a que a nossa carne deseja e não vamos cumprir o nosso propósito de glorificar a Deus. Dê ouvidos à voz de Deus, dê ouvidos à voz de Cristo. Ele sabe o que é melhor para ti. Ouça a sua voz, confie nele. Guarda o teu lugar, irmãos. Eu digo isso às irmãs, especialmente irmãs. Nós vivemos como vivemos, porque o homem abandonou a liderança e a mulher abandonou o lar. O homem deixou a responsabilidade pastoral da sua casa e a mulher negligenciou o cuidado dos seus filhos. A nossa sociedade está em um completo caos e caminhando para a piora de forma assustadora, porque nós negligenciamos a estrutura ordenada por Deus. O homem quer ser irresponsável, quer ter prazeres sem ter deveres. Os homens de 30 anos
na casa de papai e mamãe, jogando videogame, que não querem criar os seus próprios filhos, pagar suas próprias contas. As mulheres querem buscar a sua realização naquilo que deveria ser o lugar de outro e não delas. Têm rejeitado o serviço que Deus tem lhes dado. E nós vivemos num completo caos. Essa loucura, essa esquizofrenia coletiva, onde não existem mais papéis, onde não existe mais ordem, onde não existe mais família, é isto que Satanás quer. O conceito bíblico de marido e de esposa, Cristo e a igreja, você não percebe. Satanás, ele não é inimigo da família somente, ele é inimigo de Cristo. E ele não está querendo simplesmente que você não viva numa estrutura tradicional familiar. Ele quer destruir todo o referencial bíblico que você tem do Evangelho. Ele quer que você se distancie da verdade das Sagradas Escrituras. Nós temos, irmãos, na palavra de Deus, referencial. Nós temos nessa estrutura biblicamente ordenada um referencial. Se nós nos sujeitarmos à voz de Deus, nós vamos colher as bênçãos da obediência. Leia lá o Salmo 128, quando você chegar em casa, você vai ver como é feliz o homem que teme a Deus. Ele come o pão do seu trabalho, a sua mulher é como uma oliveira frutífera com os rebentos em volta da sua mesa. Se nós nos sujeitarmos a Deus, seguirmos a sua lei, nós seremos certamente bem-aventurados. Do contrário, a consequência inevitável é o que está no verso 15. Se nós dermos ouvidos ao que Satanás diz, inevitavelmente nós trilharemos pelo seu caminho. Se nós dermos ouvidos ao que o Deus deste século fala, a mentira e o engano que ele vende nos seus discursos filosóficos e ideológicos, nós vamos trilhar pelo seu caminho. Nós devemos, irmãos, dar ouvidos à palavra de Deus, à verdade das Sagradas Escrituras. Nós devemos dar ouvidos ao que o Senhor nos ordena em sua palavra. E veja, novamente, o apóstolo Paulo ratifica: se algum crente tem viúva em sua família, verso 16, socorra. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada, para que possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Veja, irmãos, finalmente, não é? O apóstolo Paulo, ele tem a preocupação de que se pessoas que não carecem de socorro, elas sobrecarregam a igreja, e aqui é uma advertência muito importante. Pessoas que não carecem de auxílio, de assistência, mas se tornaram preguiçosos e amantes dos cuidados. Se eles sobrecarregam a igreja, quem de fato tem necessidade vai ficar privado do cuidado. É muito importante isso, irmãos, porque muitas vezes nós amamos o receber. Nós amamos o cuidado, o ganho, não é? É tão bom quando você ganha uma coisa, você pergunta logo, é de graça? Aí o povo brasileiro diz, de graça até injeção na testa, né? Qualquer coisa, é de graça. Vou comprar, não é? Vou buscar lá, faz uma fila. Gente, não pode ver fila na rua, vê uma fila, estão dando o que aí? Não é trabalho. Né? Mas muitos têm comprado este pensamento preguiçoso, quando na verdade o caminho da Escritura é o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Antes faça o quê? Trabalhe, para que tenha com o quê? Sustentar a sua própria casa e socorrer o necessitado. Qual é o nosso objetivo, irmãos? Irmãos, nós podemos passar por dificuldades? Podemos. Não devemos ser orgulhosos para não buscarmos socorro, não devemos. Mas o nosso objetivo não é vivermos como dependentes dos outros. Vamos viver e vamos receber o auxílio, o socorro, seremos gratos a Deus pela sua igreja, mas o nosso propósito é trabalhar para manter a nossa casa e nós mesmos, que fomos socorridos um dia, podermos socorrer aos demais. Nós nunca pensamos assim, sempre queremos receber, mas nunca ponderamos o nosso próprio orçamento como se nós devêssemos socorrer. Nós queremos receber de todos, mas quando chega a hora de nós partilharmos o que temos, né? Que é meu, o que é seu é nosso. É um pensamento
comunista, né? O que é dos outros é o pensamento robiudiano. Vamos distribuir o dinheiro dos outros. Você percebe como isso é equivocado, irmãos. Você deseja que os outros distribuam seus bens. Você tem distribuído os teus? Você tem sido solícito para com o necessitado? O ditado diz que atirar com a pólvora alheia é mais fácil, né? Lógico, dá o dinheiro dos outros. Mas como tem sido o teu coração para com isso? Você tem socorrido ao necessitado? Você tem se portado com responsabilidade para com os bens que Deus tem te dado? Nós precisamos desenvolver essa maturidade, meus irmãos, na nossa fé. De entendermos que tudo que nós temos à mão foi Deus que nos deu. E que nós podemos usar estas coisas para a glória de Deus. Deixarmos de sermos amantes das vantagens e do ganho. Honrarmos um trabalho fiel e digno. E podermos socorrer aqueles que se encontram necessitados. E trabalhar para que eles também tenham a dignidade de comer do seu próprio pão. E não sejam escravizados a auxílios, mas que eles possam também dar graças a Deus pelo fruto do seu trabalho e socorrer a outras pessoas. Este é o pensamento majoritário na Escritura. Não existiam igrejas pobres demais no Novo Testamento que não se envolvessem com o sustento dos santos. Mesmo que elas tirassem da sua pobreza e dividissem, mas eles amavam poder ser úteis no socorro dos irmãos. Este tem que ser o nosso pensamento, de termos tudo em comum, de não visarmos o nosso próprio bem, de não sermos mesquinhos, mas de usarmos aquilo que Deus nos tem dado para a glória dele. E se nós o fizermos, irmãos, se nós o fizermos, Deus não vai deixar de nos abençoar. Ele nos deu para que usemos de forma santa e gloriosa. Se assim o fizermos, Ele continuará suprindo cada uma das nossas necessidades. Confiemos no Senhor. É Ele quem nos tem dado. É Ele quem sempre nos deu. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender a graça que há nisto. O Senhor ordena aqui, para encerrarmos, Ele ordena o cuidado, Ele ordena esse ambiente onde a igreja se envolve uns com os outros, mas não sem responsabilidade. É necessário que tudo isso seja feito com piedade, com respeito, com critérios. A iniquidade, a impiedade não deve ser recompensada. O pecado precisa ser repreendido. E as famílias precisam ser responsáveis no cuidado dos seus. E aqueles que se encontram desamparados, irmãos, nós vamos socorrê-los. A igreja não é uma instituição, eu já disse isso. A igreja é o povo de Deus. Nós vamos socorrê-los. Vamos tirar do que temos no nosso alforje e vamos compartilhar para que os nossos irmãos não pereçam. Façamos isso, irmãos, com alegria de podermos partilhar aquilo que Deus nos tem dado. Não com mesquinharia, não com pensamento ganancioso, avarento, mas que reconheçamos que Deus nos deu para a glória dele. Assim o façamos. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, o Senhor que é o provedor do teu povo, que tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor derrame abundantemente sobre o teu povo a tua graça, e os permita, ó Deus, trabalhar e ser bem-sucedidos nos seus trabalhos, e glorificarem ao Senhor por intermédio do seu trabalho. Seja, ó Deus, os homens da tua igreja que saem para trabalhar e para buscar o sustento. Sejam as mulheres, ó Deus, que trabalham, algumas fora e outras dentro de casa. Que o Senhor abençoe o trabalho, o fruto das mãos das tuas servas. Que o seu lar, ó Deus, seja adornado com a graça do Senhor. Que seja um ambiente, ó Deus, próspero, um ambiente pacífico e amoroso, para que os filhos do teu povo cresçam, ó Deus, no Evangelho, na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Pai querido, abençoa o teu povo, dá-lhes, ó Deus, o sustento, dá-lhes o pão de cada dia. Dá-nos, ó Deus, também o entendimento que tudo que recebemos de Ti, para que não sejamos infiéis, ó Deus, com os bens que o Senhor nos tem confiado, para que não amemos mais o ganho do que aquele que é o provedor, que amemos ao Senhor de tal forma
que todas as demais coisas sejam ajustadas. Ó Pai, ensina-nos a viver a comunhão, a fraternidade. Ensina-nos, ó Deus, a amar os nossos irmãos, termos o zelo e o cuidado, termos palavras, ó Deus, temperadas com sal, palavras de amor, de correção, para que, ó Deus, sejamos abençoados no convívio dos irmãos, que esta unidade seja fortalecida em Cristo Jesus e que o teu povo seja conhecido, ó Deus, como um povo unido, como um povo zeloso, como um ambiente onde o ferido é tratado, um ambiente, ó Deus, que certamente não faz vista grossa com o pecado, mas que trata com todo zelo e com todo amor, que visa o bem de todo aquele que se aproxima da casa do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, para que vivamos o amor conforme o Senhor revela em tua palavra, para que amemos também, ó Deus, a família que o Senhor estabeleceu, que os pais amem seus filhos, os filhos honrem seus pais, os maridos amem suas esposas, as esposas se sujeitem aos seus maridos, tudo isto, ó Deus, para a glória do teu nome. Vivendo a vida comum, ó Deus, do lar, com pureza, ó Deus, com graça, para que, ó Deus, haja grande benefício sobre a tua igreja e sobre a nossa nação. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.